Então, quando alguém comunica um caso ao promotor de justiça, o promotor de justiça tem que receber a pessoa? Gente, tem. Qualquer pessoa tem direito de ter acesso ao promotor de justiça. E quando ela leva para ele um fato que já tem tudo pronto, ele não precisa do inquérito, ele dispensa o inquérito e já oferece a denúncia de cara. Artigo 27 do CPP, do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos de caibação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Gente, o que esse artigo está dizendo aqui? É bem simples. É um artigo que pode ser complicado, mas vocês têm que saber o básico dele. Qualquer pessoa do povo pode pedir ao Ministério Público para investigar uma situação, apresentar uma notícia crime ao promotor de justiça e também ao delegado de polícia. Basta ela ter elementos mínimos. Basta ela ter elementos mínimos que aquele fato aconteceu. Não adianta falar assim, ó, alguém roubou o meu vizinho. Tá, mas cadê seu vizinho para dizer que foi roubado? Quem que roubou, você viu? Tem que ter um mínimo. Mínimo sobre quem praticou e sobre a existência do crime. Mas qualquer pessoa do povo pode comunicar ao Ministério Público ou ao delegado, e o nome disso é notícia crime, e pedir que esse fato seja apurado, tá? Lembrando que é crime noticiar falsamente um crime à autoridade policial. Falsa notícia de crime ou até denunciação caluniosa. É um crime para quem informa falsamente a prática de um crime e faz movimentar a máquina estatal indevidamente. Tá bem? Como é que é? Não. Denúncia no sentido coloquial, vamos botar assim. Sim, mas a denúncia no sentido técnico é só quando o promotor de justiça comunica ao juiz e pede ação penal já acabou a investigação. O nome desse documento é denúncia. É difícil visualizar, porque é um termo que a gente usa no dia a dia, né? E a queixa-crime é quando é um crime de ação penal privada e a própria vítima tem que levar isso ao juiz. A denúncia, gente, e a queixa-crime só existem depois da investigação, para a gente não esquecer. Durante o inquérito não existe denúncia nem queixa-crime, tá? Denúncia ou queixa-crime é só quando a investigação acabou, a gente já vai passar o caso para o juiz. Já tirou do delegado, já vai passar para o juiz. Tá bom? Artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Gente, como eu falei, os artigos que estão no slide, é importante vocês lerem para ter noção, que são artigos que podem cair a redação deles na prova, tá? O órgão do Ministério Público, quem que é, gente? O órgão do Ministério Público é o promotor de justiça. Dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitarem a promover a ação penal. E neste caso aqui, ó, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Então, quando alguém comunica um caso ao promotor de justiça, o promotor de justiça tem que receber a pessoa? Gente, tem. Qualquer pessoa tem direito de ter acesso ao promotor de justiça. E quando ela leva para ele um fato que já tem tudo pronto, ele não precisa do inquérito, ele dispensa o inquérito e já oferece a denúncia de cara. Mas pode acontecer isso? Pode, gente. Muitas vezes a pessoa investiga por conta dela, entendeu? Filma o vizinho roubando, fazendo alguma coisa, bota uma babá eletrônica que vai filmar a babá batendo na criança, levou tudo para o promotor de justiça, não tem que investigar nada. Aquele caso mesmo lá do médico anestesista que está sendo acusado, não sei se já foi denunciado, de ter abusado das grávidas durante o trabalho de parto. Tinha filmagem. Aí ele precisou de uma investigação para quê que precisou? Para saber se ele fazia aquilo com outras pessoas, como que ele dopava a vítima. Mas vamos... Então, o que aconteceu nesse caso ali, da investigação do anestesista? Então, o que aconteceu? O que o Miguel está contando para a gente? Miguel, né? O que está contando para a gente aqui? Em outras palavras, só a filmagem seria suficiente para condenar aquele médico? A gente não tem o antes, não tem o durante, não tem o depois, não sabe o que aconteceu, se foi exatamente aquilo. Então, nesse caso, eu tinha um elemento razoável, que é difícil ele se defender até, mas eu preciso de mais. Uma filmagem por si só pode trazer certeza do cometimento do crime e pode não trazer. É diferente de ter uma filmagem que filmou o antes, o durante ou depois de alguém dando um tiro na outra pessoa. Aí tá tudo comprovado ali, né? E se discute, inclusive, se aquela filmagem ali foi legal ou ilegal. Não se preocupem com isso para a prova de vocês, não vai cair, tá? Tem uma discussão grande aí se você pode filmar alguém para acusar. Para se defender, sempre pode.
Mas para acusar, tem uma discussão se isso pode ou não, porque a pessoa não sabia, tá? Achei que fosse perguntar alguma coisa. Então, mas o que eu estou dizendo é, se é um caso que a filmagem já traz tudo, a gente apoia que o artigo 39, parágrafo 5º, dispensa esse inquérito policial e já passa diretamente à fase da ação penal, tá? Só porque a gente falou desse assunto aqui, e como a prova de vocês é objetiva, eu vou lembrando os assuntos, eu vou trazendo, até porque eu não sei se vai dar tempo de terminar o curso, o material todo até o fim do curso. Acredito que vai dar sim. Eu entrei agora no final, né? O que ele falou da filmagem, vamos fazer um link, né, para interceptação telefônica. O que é interceptação telefônica? Só para vocês saberem. É quando o Estado coloca uma escuta nas suas conversas telefônicas. O Estado. Interceptação não é quando você escuta o seu vizinho. É só feita pelo Estado. Só pode ser feita com autorização do juiz. O delegado de polícia não pode fazer interceptação, o promotor de justiça não pode. Só o juiz pode determinar a interceptação telefônica. Então, eu posso botar um esquema lá e gravar a ligação de alguém? Não. Regra geral, não. Para a prova de vocês, regra geral, não. Tem uma exceção, então tem que tomar cuidado com a questão. Se for para me defender da prática de um crime. Isso não vai servir para acusar ninguém. Mas, por exemplo, eu estou sendo vítima de uma extorsão, alguém me liga e está me chantageando. Eu posso gravar isso para usar a meu favor, para me proteger. Mas eu não posso usar isso para condenar essa pessoa. Para ser condenada por extorsão, vai ter que ter outras provas. Essa prova vai ser para condenar essa pessoa que praticou um crime. Mas para eu me proteger, porque eu quero denunciar, eu não quero mais ser vítima, eu preciso estar me acusando de alguma coisa que eu não fiz, aí eu posso usar para me proteger. Perfeito, a palavra é essa. Para provar a inocência, eu posso gravar, muito bem falada essa expressão. Para provar a minha inocência, eu posso quebrar o sigilo telefônico de alguém. Mas nunca para acusar outra pessoa da prática de um crime, tá? Isso. Como é que é a interceptação telefônica? Qual o caminho, gente? O delegado, durante o inquérito, viu ser necessária a oitiva de conversas telefônicas de alguém que está sendo investigado. Ele pode decretar a interceptação telefônica? Não. Assim como não pode também determinar a busca e apreensão dentro da casa de alguém, domiciliar. Ele tem que pedir isso ao juiz. Como que ele faz isso? Ele faz uma representação e isso vai ser encaminhado ao juiz. O juiz vai ouvir o Ministério Público. O Ministério Público tem que falar antes do juiz decidir, porque o Ministério Público é o titular da ação penal. Ele que vai decidir se vai denunciar ou não. Então ele tem que falar, deixa eu ver se isso é realmente importante para a investigação. Se ele disser que sim, o juiz vai decidir se autoriza ou não. O delegado pediu, isso cai muito em prova também. Promotor foi favorável, é muito importante. O juiz é obrigado a deferir? Não. A decisão é do juiz. Ele pode falar, não acha a medida tão importante para o crime. Por exemplo, um crime é muito simples para justificar uma medida tão séria que vai violar a garantia de uma pessoa da Constituição. Então a gente não vai ver interceptação telefônica para casos muito simples. Por quê? Porque o juiz entende, como regra, que não é tão relevante. Então, quem decide não é o delegado e nem o promotor de justiça. Eles pedem ao juiz que pode autorizar ou não. Assim como a busca e apreensão. É muito comum, e cuidado para não errar, porque eu vejo o pessoal errando isso direto, dizendo que é obrigação. Se o promotor o delegado contou lá. Eu vi 3 pessoas vendendo droga na rua, correram e entraram na casa. Estou com 2 policiais lá esperando para entrar. Quero a busca e apreensão domiciliar. Promotor. Sou favorável, realmente a medida é importante. O juiz pode negar? Pode, e nega muito. Já vi muitos casos de negativa. Então, a decisão cabe ao juiz. Cuidado, porque às vezes dá a impressão que é obrigação. Pô, mas precisa, tá ali a prova toda. A decisão é do juiz. Não existe obrigação do juiz de acolher promoção do delegado de polícia ou do promotor de justiça. Ah, mas o juiz vai estar sendo injusto? Esqueçam isso para a prova. Já falei isso com vocês. Não vamos para a prova com amor. Tem que ser com técnica. Tá? O que você tem que saber é a decisão é do juiz, da interceptação telefônica, da busca e apreensão domiciliar, da quebra de sigilo de dados bancários, fiscais, a decisão é do juiz. O juiz pode dizer sim e pode dizer não. Tá? Vamos lá. Mais uma característica do inquérito policial, oficiosidade. Gente, todas as características, o nome tem que estar decorado. A chance de vir uma questão sobre isso é bem grande, porque é o básico do processo penal e da investigação policial. Aquele esqueminha que alguém botou no grupo está ótimo, que eu estou alargando ele um pouco. Mas tem que conhecer o A, B, C, D, E, F, G, todos até o fim. Esse aqui é oficiosidade. Não vamos confundir com a oficialidade que a gente falou há pouco, que é o fato dele ser um procedimento oficial.
O inquérito policial ele tem oficialidade e tem também oficiosidade. O que é isso, gente? Está lá no artigo 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício. Então, a oficiosidade diz que ele vai ser iniciado de ofício. O que é de ofício, gente? Não precisa de provocação de ninguém, de pedido. O delegado tem que fazer de ofício. Quando a gente fala de ofício, é uma coisa que ele faz por iniciativa própria. De ofício. O policial militar está na rua, vê um crime acontecendo. Ele tem que pedir autorização a alguém para prender aquela pessoa? Não, ele age de ofício. É parte do ofício dele, vamos pensar assim. Do trabalho dele. Então, ele age de ofício. Ele não tem que ter um delegado, um juiz, como eu estou falando, vai lá e prende. Não. Ele age de ofício. O delegado age de ofício para começar a investigação pelo inquérito policial, quando existam elementos para isso. E a gente tem aqui as 3 formas de início, né, da investigação do inquérito policial. Portaria, auto de prisão em flagrante, que é o famoso APF, e requisição. Esses 3 termos aqui, vocês têm que estar com eles na ponta da língua. Portaria se dá quando, gente? Quando o delegado está com uma investigação na mão, uma VPI, uma verificação de procedência de informação, ou a notícia crime que alguém prestou na delegacia e fala, opa, isso aqui merece sim uma investigação, vamos começar o inquérito. Então ele faz uma portaria de instalação do inquérito policial. Então, quando o delegado de polícia começa o inquérito, ele faz por portaria, quando a iniciativa é dele de ofício. A segunda hipótese de início da investigação policial, do inquérito, qual é? APF, auto de prisão em flagrante. Se alguém foi preso em flagrante no cometimento de um crime, se a gente tem a certeza visual de que esse crime aconteceu, não é o delegado que inicia o flagrante, é o próprio auto de prisão em flagrante. Aquele documento vai ser a peça inicial desse inquérito policial, dessa investigação. Então, não foi o delegado que resolveu começar, foi porque aconteceu um flagrante. Então, o inquérito vem quase que automaticamente. O auto de prisão em flagrante faz começar o inquérito. Então, o auto de prisão em flagrante também dá início ao inquérito? Sim. O delegado faz o inquérito iniciar pela portaria. Outra forma de início do inquérito é o APF, o auto de prisão em flagrante. E a terceira é requisição. O que é requisição? Alguém sabe o que é requerer alguma coisa? Requisição? Quando a gente usa esse termo requisição, no português, ele significa que a outra pessoa que está recebendo essa ordem, requisição, não pode recusar. Não é um requerimento. O requerimento pode receber um sim ou não. A requisição sempre tem que ter um sim, é obrigatória. Quem que pode requisitar a instalação de um inquérito policial ao delegado de polícia? O promotor de justiça. Ele pode mandar, o delegado inicial a investigação pode mandar, e o juiz. O juiz também pode mandar o delegado de polícia começar uma investigação. Então, a gente tem requisição aqui do Ministério Público ou do juiz que atua criminalmente. Tá? Então, requisição é uma ordem. Diga. Então, a gente tem aqui, ó, no artigo anterior, um prazo de 15 dias para oferecer a denúncia, que é quando chegou o inquérito policial e foi ao juiz. A gente vai ter daqui a pouco, a gente vai falar depois do prazo de término do inquérito. Agora, para esse inquérito começar, esse boletim de ocorrência começar, a gente não tem um prazo. Por exemplo, se vocês forem na delegacia de Friburgo, deve ter 100 mil investigações em curso. É uma coisa assim de outro mundo. Quando a gente brinca que a investigação no Brasil não funciona, é porque não funciona mesmo, porque a gente não tem pessoal para isso. Como é que funciona, basicamente? Com flagrante, porque o flagrante tem prazo para acabar, e com urgência, medidas de repercussão social. Se você pegar uma delegacia de interior, né, eu trabalho em Talcara, eu sou juiz de Talcara, uma cidade de 20 mil habitantes. Salvo engano, tem 4 mil investigações na delegacia, com 2 policiais por dia civis. Anda alguma coisa? Não anda, entendeu? Então, para esse prazo aí, a gente não tem um prazo certo. A gente tem prazos para conclusão do inquérito, que nunca são cumpridos, só quando o réu está preso, o investigado está preso, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho, dos prazos. Vai ser importante vocês saberem os prazos. Não, a investigação em curso da pessoa que está sendo investigada solta, se o prazo for excedido, não tem problema, não vai acontecer nada. O que a gente tem aqui é a prescrição. Chega uma hora que aquele crime vai prescrever, ou seja, ele não vai poder mais ser processado pelo Estado porque prescreveu. Artigo 109 do Código Penal traz os prazos de prescrição. Não sei se estudaram esse direito penal já aqui. Né? É o prazo que a gente tem quando ultrapassado, aquela pessoa não pode ser mais punida pelo Estado. Tá?
Aí tem os crimes imprescritíveis da Constituição, que é a injúria decorrente de raça, né, o racismo. Esse crime é um crime, assim como a tortura no Brasil, também são imprescritíveis. Aí pode investigar a qualquer tempo. Tá? Eu já peguei um crime de tortura para julgar que tinha sido 20 anos atrás. Ficou parado anos. E foi tenso, porque era na época que o juiz do interior ainda julgava policial militar. Né? E tortura era crime comum, né? Crime militar a gente julgava. E eu peguei um caso de 4 policiais de muito tempo atrás que foram denunciados por tortura, investigados por tortura e depois denunciados. E como demorou muito, já tinham seguido carreira, sido promovidos, e depois de anos já tinham que responder por aquele crime. Estavam quase indo. Quase indo. Não, aí foram condenados e tiveram que cumprir pena. E aí tinha prova de arrodo. Hoje não é mais o juiz do interior que julga, agora é só a junta militar no Rio. Porque mudou a competência dos crimes praticados por militares na função, mesmo se não forem crimes militares, entendeu? Mas não tem jeito, né? Mas pegaram pena mínima, não precisaram perder o cargo, o promotor não recorreu, então ficou bom para eles, entendeu? Exceções a essa iniciativa do inquérito policial. A gente falou aqui que o inquérito começa por portaria do delegado de polícia, pelo auto de prisão em flagrante ou por requisição do juiz ou do Ministério Público. Por isso ele tem a característica da oficiosidade. Mas olha, é uma característica que tem exceções. Exceção é uma coisa que o examinador de concurso adora. Então, tem exceção de quando o delegado vai tomar ciência de um fato, vai ter ciência de que um crime aconteceu, um caso que ele entende que merece uma investigação e não vai poder iniciar a investigação? Sim. Está no artigo 5º do Código de Processo Penal, parágrafos 4º e 5º. Quais são os crimes? Quando o crime depender de representação, não poderá ser sem ela iniciado. Representação de quem? Da vítima. E no 5º, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito quando há requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Então, se o crime for de ação penal privada ou condicionada à representação, a investigação só pode acontecer se a vítima autorizar. Por exemplo, não pode acontecer nada. Por exemplo, e aí cuidado, ameaça, crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, da Lei Maria da Penha. Então a mulher ligou para a polícia, a vítima, meu marido está falando que vai me matar, está me xingando, me ofendendo, falando que vai me matar, está com a faca na mão, falando que vai me matar, tal. A polícia vai lá e realmente o cara está com a faca na mão, falando, eu vou te matar. Tem um crime de ameaça aqui bem evidente, não tem? O policial pega todo mundo, leva para a delegacia, policial militar, chega lá, a vítima se arrepende, vê que o marido estava exaltado, entende a necessidade, fala, eu não quero fazer mais nada, quero que acabe tudo. E aí? Tem que acabar tudo? Tem. Acaba tudo, não vai ter investigação. A ameaça depende de representação dela. Ameaça. Isso que eu tô falando. Cuidado para não confundir na hora da prova. Lesão corporal, não. Se ele chegou a dar uma facada no braço dela, ela fala, não quero mais acabar isso, eu quero acabar tudo. É lesão corporal. Se ele está ameaçando de matar e cortou aqui nela, realmente tentou. Aí é tentativa de homicídio, ação penal pública sem a menor dúvida. Mas ela não pode... Não, a ameaça ali está consumada, ele ameaçou. Ele vai responder pela ameaça. Mesmo sendo ameaça da Lei Maria da Penha, depende de representação da vítima. Ela pode desistir da representação até a denúncia ser oferecida. Não é crime. É uma matéria... Não, aí não é crime. Aí é Código Civil, indenização, tirar da casa, mas não tem crime de ameaça psicológica. Maria da Penha é para ter uma protetiva, para ele se afastar dela, mas não tem crime. Crime é só lesão corporal ou ameaça, ou injúria, calúnia, né, difamação, se ele está xingando ela, aí é um crime de injúria. Entendeu? Injúria é ação penal privada. Injúria, nem o promotor pode denunciar se ela quiser, ela tem que arrumar um advogado para oferecer a queixa ao juiz. Então ela liga para a delegacia e fala, meu marido está me xingando, está me ofendendo, me xingando disso, daquilo, etc e tal. É crime? É. Xingar alguém é injúria. Imputar uma qualidade falsa a alguém. Por exemplo, sua filha da puta, sua vagabunda, isso é crime? Sim. Polícia tem que ir militar? Sim. Tem que tirar esse homem dali? Sim. Prender em flagrante? Sim. Levar para a delegacia? Sim. Mas a investigação e a ação penal depende de queixa dela. Já a ameaça depende de representação. Ela representa, eu quero que ele seja processado, e quem processa é o Ministério Público, o promotor. Na injúria, é ela que tem que processar. Não precisem se apegar a esses detalhes, vocês têm que saber só as exceções.
Quais são as exceções? Quando depende de representação da vítima ou quando depende de queixa-crime. Aí o delegado só pode investigar se ela concordar, se a vítima concordar. E só vai ter ação penal se a vítima quiser. Agora, se a ação penal for pública, gente, estupro, quando o crime é grave, a ação penal é pública. Tá? Roubo, furtos. Aí comunicou, a vítima pode desistir, já fiz um acordo, ele furtou meu telefone, mas me devolveu 3 dias depois. Não importa, ele vai responder pelo crime de furto. Entendeu? Não tem jeito, tá? Isso, a gente vai falar no curso, vai falar depois do prazo. 48 horas mesmo, para deferir, para avaliar o pedido, né? Só uma dúvida aqui, a gente está falando que o juiz é obrigado a fazer ou não. Medida protetiva também o juiz não é obrigado a dar, não. Ele vai avaliar. A vítima pede, o delegado confirma se a vítima quer e diz se concorda ou não, e o juiz vai ter 48 horas para decidir se autoriza ou não a medida protetiva, tá? A gente vai falar disso depois. Só lembrem agora da Maria da Penha, porque a gente tem uma mania de pensar que sempre vai ser pública, só lesão corporal que é pública. A ameaça, a vítima pode desistir de prosseguir com a investigação e com a ação penal, e aí ninguém pode fazer nada. Mas é a Maria da Penha, mas a vítima pode desistir. Só na Maria da Penha. Se for lesão corporal do Código Penal, se a questão falou assim, Maria bateu em Joana, vizinhas, brigando, porque as duas descobriram que namoravam a mesma pessoa. Tem Maria da Penha aqui? Não. Ela não tem relação nenhuma entre elas. Então a lesão corporal aqui pode desistir? Pode. Só não pode desistir na lesão corporal da Maria da Penha. É. Que não tenha relação familiar, não tem Maria da Penha. Aí pode desistir? Pode. O Supremo que decidiu, gente, que na Maria da Penha não pode desistir, por quê? Porque muitas vítimas desistiam porque eram coagidas pelo companheiro, pelo marido. Então se entendeu que não podia. A gente até discute muito se isso é justo ou não, porque como é que a gente diz? Tá minimizando o poder de decisão da vítima. A gente está enfraquecendo a vítima que não tem poder de dizer que não quer processar, quando uma vítima que não é da Maria da Penha, um homem, poderia. Mas se entendeu que deve prevalecer a prosseguir com aquilo ali e denunciar o fato. Na prática, o efeito foi contrário. As mulheres que aprendem isso, agora têm medo de denunciar e não poder, de noticiar o crime e não poder desistir depois. Acaba mudando o foco. É tenso, mas é a realidade do Brasil. Mais uma característica do inquérito, indisponibilidade. Então, o inquérito ele é indisponível. Gente, aqui é bem importante, tá? A autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito. Isso sempre cai, e essa banca gosta desse artigo aqui, o 17 do Código de Processo Penal. A autoridade policial não pode mandar arquivar auto de inquérito. Então, como é que funciona o inquérito? Foi noticiado um fato ao delegado de polícia, na delegacia, e está investigando, instalou o inquérito policial. Chegou lá na frente, ouviu as testemunhas, fez a perícia, foi oficiado, a vítima foi ouvida, o delegado fala, não tem crime aqui. Eu entendo que não tem crime, o delegado tem a opinião dele, né? Que ele chega a essa conclusão quando acaba o inquérito. Qual é o caminho desse inquérito? A princípio, se não há crime, vai ser arquivado. Mas quem determina esse arquivamento? Olha o artigo 17. A autoridade policial não pode mandar arquivar. Tem que ir para o juiz, gente? Tem que ir para o juiz. Todo inquérito, quando vai ser arquivado, passa pelo juiz. O delegado faz o quê? Ele pede o arquivamento. Ele fala, juiz, eu entendo que a gente finalizou a investigação e não tem aqui comprovação que o crime aconteceu ou que foi a pessoa que praticou, fizemos tudo e não achamos o autor do fato. Eu sugiro, ele sugere o arquivamento. Aí vai ao Ministério Público também, o juiz tem que ouvir o Ministério Público antes, promotor. Seu promotor, concorda ou não com o arquivamento do delegado? Concordo. O juiz é obrigado a fazer o arquivamento? Não. O juiz vai fazer ou não de acordo com aquilo. O juiz tem que fiscalizar se esse arquivamento está correto. Se ele entender que não está, ele não vai arquivar. Artigo 17. O que é importante? Isso aqui dá 10 aulas que tem uma discussão danada. O que é importante vocês saberem? Delegado não determina arquivamento de inquérito. Ele só pede. Ele não tem esse poder de decidir se a investigação vai acabar ou não. Ele só sugere. É uma tendência de errar na prova também, que a gente pensa que é o delegado que faz isso, tá? O que vocês têm que tomar muito cuidado aqui, gente? Na prova de vocês, lembra que eu falei do juiz de garantia, aqui com vocês semana passada? Que está suspenso pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal? A lei do pacote anticrime, que é essa lei que estabeleceu o juiz de garantia, foi aquela lei que o Sérgio Moro, na época, estimulou que viesse a acontecer e tudo.
ela mudou isso aqui. Ela diz que não vai ser mais o juiz que vai arquivar o inquérito. Porque lembra que a gente falou que a gente quer tirar o juiz da investigação totalmente? Então, essa lei diz que quem vai arquivar é o promotor de justiça. Não vai ser mais o juiz. Hoje é o juiz que arquiva. Se a prova de vocês for domingo que vem, daqui a um mês, ainda estiver valendo isso, a resposta é essa. Quem arquiva é juiz. Só tem que tomar cuidado se o Supremo decidir isso até a prova, para saber se o Supremo vai reconhecer que a validade é do Ministério Público arquivar ou não. Isso a gente está no ar ainda, tem que tomar muito cuidado para estudar. Isso, então é uma coisa que mais perto da prova a gente tem que ficar atento. Promotor de justiça. De qualquer forma, delegado não pode agora e não vai poder depois que isso passar, porque a lei diz que passa a função para o Ministério Público. Não, hoje ele pede ao juiz também, só o juiz. Por que o Supremo suspendeu isso? Porque o Supremo está avaliando ainda como é que vai ser na prática. Então, hoje, continua sendo o juiz. A ideia é passar isso para o promotor de justiça para tirar o juiz da investigação de vez, como é em vários outros países. Mas hoje, se a prova de vocês é domingo agora, daqui a um mês, não foi decidido, quem arquiva é o juiz, não é promotor e nem delegado. Na época da prova, tem que tomar cuidado se o Supremo já vai ter julgado isso e vai passar isso para o promotor de justiça. Provavelmente no grupo lá de vocês, eu devo estar nesse grupo até a prova, a gente vai jogar isso lá se acontecer. Hoje, quem arquiva é juiz. De qualquer forma, delegado nunca arquiva. Ele faz uma sugestão de arquivamento, ele opina pelo arquivamento, mas o delegado nunca arquiva o inquérito. Ele não tem esse poder de decidir o destino final desse inquérito. Ele faz um parecer, né, uma manifestação para esse inquérito. E aqui, gente, nesse slide, tem 3 termos no final, só porque o examinador gosta desses termos. Arquivamento, desindiciamento ou desindiciação. O que é o desindiciamento ou a desindiciação? Desindiciação, são sinônimos, tá? A mesma coisa. Muito cuidado, o arquivamento se dá quando a gente acaba com o inquérito. Acabou a investigação. Vai para o arquivo mesmo, como se fosse arquivar de vez. Esse desindiciamento ou desindiciação é quando o delegado, durante a investigação, vê que não foi aquela pessoa o autor do fato, mas uma outra pessoa. Então, a gente tem que mudar o foco da investigação, concordam? Ele pode fazer isso? Ele pode começar a investigação contra o outro, mas ele tem que pedir o arquivamento daquela pessoa. Ele não pode, por conta dele, arquivar de vez a investigação daquela pessoa. Então, se a questão da prova falar desindiciação ou desindiciamento, o delegado pode começar uma nova apuração, mas para terminar aquela, ele tem que pedir ao juiz da mesma forma. Ele não tem esse poder de encerrar a investigação total ou nem contra alguém que está sendo investigado ali. Para a prova é o que vocês têm que saber sobre esse assunto. Tá bem? Então, desindiciamento ou desindiciação é tirar aquela pessoa da investigação. Tá? Qual é a diferença de investigado para indiciado? Quando eu sou indiciado, já tem o meu nome na investigação. Não é mais do que investigado. Já tem elementos que o delegado está quase convencido que sou eu. Então, ele me indicia. Já ouviram isso? Falando de tal foi investigado ou foi indiciado? Investigado, o delegado ainda está com o inquérito bem aberto, tem os nomes ali dos prováveis suspeitos. Quando é indiciado, o delegado já tem uma certeza maior que aquela pessoa ali foi a pessoa que praticou esse fato que está sendo apurado. Tá bem? E aí fechamos as características do inquérito policial. É muito importante que vocês saibam isso. E aí aqui nós temos um resuminho, né? Natureza jurídica, o procedimento administrativo de natureza inquisitória, já falamos isso. É um procedimento administrativo informativo, não vamos esquecer. Ele não é um procedimento judicial, o inquérito nunca é judicial, é administrativo. E ele é informativo, ele só visa informar o Ministério Público do que foi apurado. Ele não tem nenhuma outra função. Não suja, tá, gente? A ficha de alguém está sendo investigado. Mas o nome de quem está sendo investigado vai para a FAC? Vai, que tem um inquérito em curso. Mas a FAC da pessoa que tem essa investigação continua limpa. Não pode prejudicar essa pessoa em nada, porque só o que suja, digamos assim, a ficha de alguém, a folha de antecedentes criminais, é uma condenação transitada em julgado, que é aquela que não cabe mais recurso. Então, se você tirou sua FAC lá e tem 3 investigações, pode prejudicar em concurso? Não. Ah, mas na Polícia Militar tem investigação social, estou sendo investigado por 3 coisas. Negaram a minha inscrição. Você vai conseguir eliminar na mesma hora para fazer o curso. Senão é muito injusto. Senão eu noticio um crime contra você e ferro você, senão eu não vai poder fazer um concurso na vida, entendeu? Né? Então, a mera investigação, ela não, embora conste ali, não pode ser usada para nenhum fim. Tá? Só está informando que tem. Destinado a apurar a existência de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de elementos suficientes para promovê-la.
E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe. Aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.